O Edu Panzi, uma vitória importantíssima, uma vitória difícil, mas que gerou, pelo menos nas redes sociais, eu acompanhava alguns amigos perguntando, mas esse Dylan, que invenção, hoje, ainda há pouco, encontrei com meu amigo Arley, tá indo embora da Bet Prime, ele falou, esse turco inventando, ontem já começou a inventar. Eu vi muito atleticano falando isso ao longo do dia. Teve invenção ou não teve, Edu Panzi? Ô, Thiago, não teve nenhuma invenção. Talvez surpresa. A gente esperava o Keno. O Keno é titular desse time. Só que é o seguinte, o Atlético jogou com Godin e Alonso. Quem disse que essa é a dupla titular do Atlético? Porque há 3 dias... Quem disse que não é? Que não pode vir a ser? Há 3 dias teve uma final de campeonato e nenhum dos dois estava em campo. A dupla era Nathan Silva e Hever. O Atlético vai fazer 9 jogos em abril, já fez 2 dos 9. Entre esses 9 jogos, uma final de estadual contra o maior rival, um clássico, jogos de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A gente vive dizendo que para conquistar todos esses títulos você precisa ter elenco, você precisa rodar o elenco. O cara tá fazendo exatamente o que tem que ser feito. Jogou uma final com um time titular, iniciou a Libertadores com outro time titular. Domingo, possivelmente, teremos mudanças. O Atlético até agora não chegou em Belo Horizonte. É uma viagem longa. Isso do que vem pela frente, né? O Álvaro falou do calendário agora, meu amigo. 3 em 3 dias, jogo, viagem. São 9 jogos em 29 dias. Do dia 2 até o final de abril, são 9 jogos. Então é preciso rodar o elenco. O elenco do Atlético é muito bom, qualificadíssimo, é um dos melhores elencos do Brasil. Só que pelo que eu tenho escutado, estão proibidos de serem utilizados pelo turco Guga, Igor Rabelo, Godin, Tietê, Dylan e Savarino. Porque toda hora que esses caras entram em campo vem questionamento. Então que elenco é esse? Que tem metade que não pode jogar. Só podem entrar Vargas, Ademir, Sacha, Otávio e Dodô. Esses podem, esses fazem parte do elenco bom, os outros não podem entrar. Só que foram lá e deram conta do recado. O Tietê foi o que jogou menos e tem os números iguais de Alan e Jair, de desarme e interceptação, ou seja, entrou muito bem. O Sacha jogou pouco e entrou bem. Todos que entraram durante o jogo entraram bem. E no início o turco ele explicou a opção pelo Dylan, que eu até acho que não surtiu tanto efeito. Mas quem escutou Rádio Esportes do dia no mesmo dia, eu falei, olha, o Tolima tem uma jogada muito forte pelo lado direito. Um lateral que sobe muito e o Plata, que é um jogador que é responsável pela maioria dos gols e assistências desse time do Tolima. Foi a preocupação do turco, tanto que você não viu o lateral do Tolima subindo, jogou apenas com ponta, com o Plata, que realmente é um jogador perigoso, forte, veloz, mas que o Arana acabou não subindo tanto. E as opções, Godin e Alonso, claro que passaram susto. Thiago, o Atlético pegou o melhor time da Colômbia hoje. Um time que até então nenhum brasileiro havia vencido ou feito gol em Libertadores. E nem era o melhor do Tolima. Esse atual é o melhor. O Atlético foi lá e venceu. Num ótimo jogo, a escolha do Savarino também, quem ouviu o Rádio Esportes, viu. Savarino é um cara que joga pelo lado, com características diferentes. A de um ponta, ele é um cara que se aproxima mais do meio, ocupa entre linhas do defensivo do adversário, e foi exatamente o que aconteceu no gol do Atlético. Savarino entre linhas, próximo ao meia, que é o Nacho, tabela entre os dois, gol do Atlético. Então, o técnico de um time, ele não inventa, ele estuda o adversário, ele conhece o seu elenco. Ele tem um departamento fisiológico, físico, médico, que ajuda a escalar o time. E foi esse Atlético que foi escalado, chegou lá, fez um jogo duríssimo, equilibradíssimo, contra um dos bons times da Copa Libertadores, o melhor colombiano hoje, e foi o brasileiro que teve o pior adversário pela frente, o pior que eu digo, em termos de qualidade. O mais difícil, né? E venceu. O Atlético voltou com 3 pontos. O Palmeiras passou o carro no Tátira, né, da Venezuela, então... da Venezuela. Fez a missão que tinha que fazer mesmo. Que é o futebol muito inferior ao colombiano. Então, sinceramente, a turma às vezes esquece o que é Copa Libertadores. Acha que é tetinha, não é. Libertadores é muito difícil. Não tem jogo fácil, tem que jogar muita bola, e eu acho que o Atlético, não vou dizer que fez um grande jogo, mas é porque o adversário não deixou com que o Atlético fizesse um grande jogo. Foi um adversário complicado, foi um jogo equilibrado que o Galo venceu. 8